Vamos voltar ao vivo para a Câmara Municipal de Aracaju, a polêmica envolvendo a prefeita Emília Correia e os vereadores. Ao vivo, 11 horas e 46 minutos agora, Jéssica Cruz. Pois não, Jéssica? Oi, Fábio. Olha, eu estou aqui na Câmara desde cedo, conversando com os vereadores, ouvindo o que eles disseram aqui durante a sessão. E o assunto não foi outro, foi justamente a repercussão de uma reunião que aconteceu ontem desses parlamentares que são, também aliados ao governador Fábio Mitidieri com o próprio governador. Mas essa história, ela vem já da semana passada, desde uma reunião que os parlamentares tiveram com Emília. E aí, no final de semana, ela fez uma fala que não agradou a alguns parlamentares que fazem ou faziam parte da sua bancada aqui na Câmara. Ela falou com relação às críticas que são trazidas por eles aqui na casa e que deveriam ser levadas primeiro para a gestão, para que eles pudessem resolver antes deles se meterem o pau aqui, falando claramente, na Câmara de Vereadores. Bom, eu estou com dois parlamentares, o Lúcio Flávio, que é o vice-líder da situação aqui, e também o vereador Fábio Meirelles. Eu vou começar com o vereador Fábio Meirelles, porque o vereador Fábio, ele teve um posicionamento aqui hoje, que foi de deixar a situação da casa? Primeiro, bom dia a Fábio, o torcedor do Sergipe, do Gipão aí, meu xará. Um abraço, Fábio, saudade de você. Então, a gente coloca à disposição, entrega os espaços. Eu deixei bem claro na tribuna, no uso da tribuna, educadamente, respeitosamente, porque quem detém os cargos é a gestora. Nós indicamos com a permissão dela, mas educadamente a gente coloca à disposição, entrega os espaços. E a gente não se coloca aqui como um opositor raivoso, de jeito nenhum. Nunca na minha vida farei uma oposição raivosa. Mas estarei de uma certa forma, ajudando a administração, trazendo cada vez mais os problemas de Aracaju para que possamos corrigi-los. Porque o papel do parlamentar é ele fazer o papel de ponte, quer seja ele da situação, da oposição, independência, como alguns se colocam, e a gente coloca claramente, vamos continuar fazendo nosso papel, ocupando a tribuna, levando as demandas por Aracaju, porque nenhum vereador dos 26 aqui vai enterrar o seu mandato, vai jogar o seu mandato na lata do lixo por algumas situações adversas. Então, assim, o nosso posicionamento é claro, o nosso posicionamento é muito incisivo. Em primeiro lugar, continuar torcendo para que a prefeita Emília Correia faça a melhor gestão que Aracaju já teve. Porque ela fazendo a melhor gestão por Aracaju, ela ajuda os aracajuanos, e eu não sou diferente. Eu sou aracajuano, eu sou barrista. Eu quero o melhor para a minha cidade, para o meu estado, nesse caso da minha cidade. E o nosso posicionamento aqui se deu por conta, não da reunião que aconteceu semana passada, que foi uma reunião que houve. Eu estou tratando disso agora, porque a prefeita tratou dessa reunião a posterior, sexta ou sábado pela manhã. Então foi uma reunião onde falamos, ouvimos normal, não houve nada demais na reunião. Claro, ao calor da discussão, a indicação de coisas importantes para Aracaju, sorrisos, troca de sorrisos, mas o que levou a repensar sobre tudo isso foi quando a prefeita Emília Correia, não sei o porquê, ela vem e numa entrevista, ela expõe algumas situações essas que, inclusive, na reunião ela não falou comigo, não direcionou para mim. Ela direcionou para outro colega, que eu não vou citar aqui, tá? Eu não gosto disso. Mas, quando chega na entrevista, ela coloca algumas situações e direciona para mim. Não entendi. Respeito a prefeita Emília Correia, vou continuar respeitando, admiro o trabalho dela e volto a dizer, Fábio, o seu xará aqui torce de fundo do coração para que tudo dê bem para Aracaju. Agora, vou estar numa posição diferente, mas com o mesmo coração voltado para os aracajuanos. Houve alguma recomendação, alguma orientação nessa reunião com o governador, orientação vinda dele para os parlamentares? Veja, a reunião com o governador do estado foi um almoço, na verdade, uma reunião muito saudável, um bate-papo muito bom, porque o governador estava acompanhando tudo,
Então, assim, ele chama, conversa, dialoga, porque no dia 14 de janeiro nós tivemos um almoço como esse. E o governador, a princípio, a priori, nós que não fizemos parte daquela base que apoiou a Emília, nós naturalmente viríamos para a oposição. Mas o presidente da Câmara, em diálogo com o governador Fábio Mitidiero, o governador diz, olha, aqueles que quiserem, sentirem à vontade e quiserem participar da gestão, fiquem à vontade, vão estar abraçados por mim aqui, porque o que nós queremos é o melhor para Aracaju. Quando ele visualizou aquela situação, ele chama, dialoga e procura entender nos mínimos detalhes, e aí todos nós, ou a maioria, verbalizou, traduziu em palavras tudo aquilo que aconteceu, a verdade dos fatos. Porque na política que eu faço, eu não faço uma política para vencer ou ser vencido. Eu faço uma política voltada à população, para que a população alcance o seu melhor. Porque picuinhas, coisas pequenas, miúdas, a gente deixa de lado. O que é grande é o povo, que é maior do que todos nós. Muito obrigada, vereador. Mas permaneça aqui, porque agora eu vou conversar com o Lúcio Flávio, que é vice-líder aqui na casa da prefeita. Lúcio, acho que é uma das perguntas que todo mundo está se fazendo agora aos parlamentares. Quem é da situação não pode fazer crítica à prefeita, à prefeitura, aqui no parlamento? Não, na verdade isso é um ruído, né? Acho que talvez uma frase fora de um contexto, que como o vereador Fábio Meirelles, que eu respeito muito, conheço de longas datas e conheço a reputação e o caráter dele a serviço da população, tem um mandato a serviço da população, ele participou da reunião e entendeu o contexto como todo. Nós estávamos lá e ouvimos, mas aquilo que saiu do que se disse, se ventilou, acabou repercutindo de maneira enviesada na imprensa, nas redes sociais. Eu acho que culminou em todo esse tensionamento. É normal da natureza política, dentro de agrupamentos com lideranças distintas, partidos distintos, ideologias distintas, acontecer esse tipo de movimentação. Não há nenhuma crise, não há nenhuma novidade. Um vereador iniciar na base, virar oposição, um vereador iniciar na oposição, ir para a base, isso é super normal. O que o vereador Fábio está fazendo na política, que é um vereador experiente, ele não está inventando a roda. Acontece, é do meio político acontecer isso, quando as coisas estão indo como se espera, ou quando as coisas não estão indo como se espera. O que está muito claro sobre a fala da Emília é um vereador que é da base, ele tem acessos diretos a secretários, à prefeita, aos órgãos para resolver, através do diálogo, através da intervenção direta, sem subterfúgio, sem rodeio, sem atravessador. Foi exatamente isso. Qualquer repercussão além disso é exatamente fruto de quem não esteve na reunião, reverberou, repercutiu, aumentou, inflacionou, provocou. E tem gente realmente interessada em tensionar a Câmara com a prefeita. É óbvio que tem. Há interesses políticos de toda a natureza e a gente entende com muita tranquilidade essa movimentação. Que bom que a gente tenha uma oposição respeitosa, porque uma oposição na estatura do Fábio Meirelles, por exemplo, a gente entende que vai ser para o bem de Aracaju. Não há problema com oposição, porque na gestão de Emília Correia, uma frase que ela usa muito é: não tenho compromisso com erro. Se estiver errado, a gente é para corrigir, não é para botar debaixo do tapete, nem para esconder, porque foi para isso que ela foi eleita, para corrigir o que está errado. Então ninguém vai esconder nada, a prefeita quer resolutividade. A gente acabou de resolver um problema de longas datas ali da unidade de São Conrado, um problema antigo, crônico, que o vereador Fábio, inclusive, participou da cobrança. Eu participei da cobrança, o vereador Breno, muitos vereadores, o vereador Joaquim da Janelinha, que é da região, participou da cobrança, resolveu em pouquíssimo tempo. Então, para deixar claro, não existe isso de não poder reclamar. Não, existe que os acessos estão aí para isso. O prefeito é portas abertas. Teve vereador que falou hoje na tribuna. Fui várias vezes lá para falar com a prefeita sem marcar. E ela fez o quê? Atendeu, parou a agenda e atendeu. Então é exatamente esse recado que se quer passar. Hoje foi o Fábio Meirelles que falou aqui, se pronunciou e deu o seu posicionamento. Mas fala-se muito, ventila-se muito sobre outros parlamentares que devem ou
a suspeita de que disseram, né, que iam deixar a base, como o vereador Byron, também o Breno, mas hoje já conversei com a assessoria do Breno e a assessoria disse que ele nunca foi nem da base nem da oposição, mas sim a favor de projetos que realmente contribuem para o município. O que vocês que são aqui da base, o senhor que é vice-líder, o líder que hoje não esteve aqui na casa, vão fazer? Vão reunir esses parlamentares de novo? Vão reajustar as coisas? Porque isso é muito importante para as pautas do Poder Executivo aqui na casa, né? Não tenha dúvida. Essa fala que você acabou de falar, para mim é uma surpresa da assessoria do Breno, de dizer que nem é base nem oposição. Para nós é uma surpresa, porque até então, até esse momento que você falou agora, eu entendia que o Breno era da base aliada. Então a gente é certamente uma conversa que nós teremos para entender qual é o posicionamento que ele quer a partir de então, e a gente respeita. É um outro vereador muito qualificado, diga-se de passagem, com história bonita aí na caminhada política dele, mas a gente precisa entender, né, como é que a gente vai tratar, como é que a gente vai se relacionar, como é que a gente vai conversar a partir de então. Mas o diálogo com a base, é para isso que existe liderança na casa, é por isso que existe um líder da prefeita na casa, é exatamente para conversar com os vereadores em tempo integral. Em todas as vezes que a gente tem sessão aqui, a gente conversa e, oportunamente, eles estão sempre com o secretário de governo, o pastor Itamar, com o secretário de articulação, Fábio Shoa, com a prefeita Emília Correia e com os demais secretários. Então, o diálogo ele não cessa em momento nenhum, o diálogo ele não depende de uma reunião como foi feita com a prefeita. Apesar de que nós entendemos, todos nós que somos da base, como foi uma reunião muito proveitosa. O próprio vereador Fábio, que acabou de sair da base, ele acabou de dizer que foi uma reunião muito proveitosa, porque a gente pôde abrir o coração lá com respeito e com tranquilidade. Muito obrigada pelas explicações aqui no dia de hoje. Fábio, Jéssica, Fábio quer interagir com a gente, isso, não é isso? Eu só queria o Fábio Meirelles, cumprimentar o Fábio, cumprimentar o vereador Lúcio Flávio. A informação que eu recebi é que na reunião de ontem, o governador não impôs a nenhum vereador que saísse da base da prefeita, ele deixou à vontade e na reunião, 4 vereadores manifestaram a intenção de entregar os cargos que indicaram na gestão municipal. Seriam eles o Fábio Meirelles, que já acabou de dizer que de fato vai entregar os cargos que indicou, e também os vereadores Byron, que você já falou, Breno Garibaldi e o vereador Levi. Eu queria saber do Fábio se ele confirma que esses 4 vereadores manifestaram na reunião a intenção de entregar os cargos e de deixar a bancada de apoio à prefeita Emília Correia. Olha, antes do nosso ao vivo aqui, Fábio, eu já estava conversando com os parlamentares e o Fábio Meirelles disse assim: eu não vou responder sobre nenhum outro parlamentar, vou responder sobre mim. Por que, Fábio Meirelles? O Fábio Henrique acaba de perguntar com relação justamente a esses parlamentares que eu citei, o Breno, o Byron e o Levi, além de você. E aí, você pode falar o que a respeito disso? Houve uma manifestação mesmo deles para deixar a base? Fábio, eu estava aqui na tensão aqui, porque só ouvia o ruídozinho aqui, aí vem problema. Brincadeira, Fábio. Mas veja, eu falo com muita tranquilidade, porque com muita educação e muito respeito a você, Fábio, e a todos que estão nos acompanhando. Mas assim, cada um fala por si, cada um tem maturidade, cada um vai verbalizar e traduzir aquilo que pensa. Aí eu não posso chegar aqui e passar à frente dos meus colegas. Isso é o meu ponto de vista, Fábio. Seria uma falta de respeito da minha parte. Então, assim, eu me manifestei, tento me manifestar educadamente, respeitosamente, e volto a dizer, farei um mandato, tentarei fazer um mandato cada vez mais propositivo para a população aracajuana. E aquilo que a prefeita Emília Correia precisar que for bom, benéfico para a população, não tenha sombra de dúvida que contará comigo para aquilo que eu puder fazer em benefício da população. Mas falo pelo mandato do vereador Fábio Meirelles, pelos meus colegas, de jeito nenhum, Fabão. Esses nomes chegaram para vocês também, Lúcio? Bom, eu fiquei sabendo através da imprensa, né? Não participei dessa reunião, não sou da base do governador Fábio Mitidieri. Então fiquei sabendo a partir da imprensa e eu respeitei, como o próprio vereador Fábio Meirelles falou, respeitei por ouvir dos colegas.
ouvir através da imprensa o nome desses 4 vereadores, Levi, Fábio Meirelles, Breno e o Sargento Bairro, que são vereadores que eu me relaciono muito bem, eles são muito qualificados para o trabalho que eles fazem aqui. Eles não trataram comigo, como eu falei para você, acabei de ouvir da sua boca que a assessoria do Breno disse que ele nunca foi nem base, nem nunca foi oposição. Então vou tratar com o vereador Isaac Silveira, que é o líder, para a gente entender como é que fica a base e ouvir, como o próprio vereador Fábio, ouvir dessas pessoas. O Fábio já anunciou na tribuna isso, ele já foi o primeiro a declarar publicamente que está saindo da base indo para a oposição. Estarei ouvindo dos demais para a gente ver como é que a gente recompõe o quadro, mas isso, repito, é muito normal de acontecer no parlamento, na história da Câmara de Vereadores. Isso é extremamente normal, especialmente pelo fato que, naturalmente, Emília ela chegou na eleição com 2 vereadores do PL. Então, aí, organicamente, os vereadores aderiram por confiar no projeto da Emília, para ajudar na gestão da base da estrutura da prefeitura, e esses movimentos são naturais e irão acontecer. Outros irão vir, outros irão sair. Isso é normal, faz parte do ambiente político. Muito obrigada. E aí, Fábio, respondido para você?